presidente da Argentina, Javier Milei, prometeu avançar com as reformas econômicas e pediu apoio da oposição moderada depois que obteve uma vitória nas eleições legislativas do fim de semana. Nossa correspondente Luciana Tadeu, direto de Buenos Aires. Com a vitória, o partido governista Liberdade Avança consegue 1/3 de representação, o suficiente para não ter mais vetos derrubados pelo Congresso. O partido de Milei conseguiu quase 10 pontos percentuais a mais do que o seu principal oponente, o peronismo. Além da surpresa com o total nacional, a votação no partido de Javier Milei impressionou na província de Buenos Aires. O maior colégio eleitoral do país é, historicamente, um reduto peronista. A Liberdade Avança havia sofrido uma derrota para o Legislativo de Buenos Aires em setembro. Agora conseguiu superar os peronistas na província, mesmo depois que o seu principal candidato, José Luiz Espert, desistiu da disputa. Ao comemorar a vitória, Milei disse que a eleição deste domingo foi um divisor de águas e que agora começa a construção da Argentina grande. No solo vamos a defender las reformas ya hechas, sino que además vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro. Porque queremos ser un país que crece, para ser la Argentina que nunca deberíamos haber dejado de ser, para volver a ser la Argentina grande nuevamente. Ele também se dispôs a dialogar com governadores e deputados de outras forças para promover reformas. Espera-se que o governo tente modificar o Código Penal, as leis trabalhistas e tributárias e o sistema de previdência. A eleição de meio de mandato era vista como um referendo sobre o governo de Javier Milei. E o resultado empolgou seus apoiadores. Creo que el país va por un buen camino. Me parece que las cosas están cambiando. Estamos teniendo, por lo menos los que nos matamos laburando y los que somos clase media, muchas oportunidades para volver a hacer cosas que ya no podíamos hacer en este país. Mas nem todos os argentinos estão otimistas. Creo que el fantasma de cosas que no estuvieron bien ha operado fuertemente en la gente. Yo no creo que nuestros compatriotas realmente estén a favor de ese desastre, de que el presidente de Estados Unidos venga a decir lo que nosotros tenemos que hacer, opere tan directamente sobre los intereses de nuestro país. Donald Trump chegou a condicionar o resgate financeiro dos Estados Unidos para a Argentina ao desempenho de Milei nas eleições. Questionado sobre o resultado, ele disse que foi perfeito. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement. Deu um endosso, deu uma ameaça quase, né? Se você não vencer, não recebe o dinheiro. Lorival Santana está de volta aqui para explicar um pouco essa vitória, que surpreendeu muita gente, de Javier Milei nessas eleições legislativas. E ele nos ajudou, claro, contando com a participação da nossa equipe internacional, preparando um mapa para a gente perceber, pelo mapa argentino, o tamanho dessa vitória de Javier Milei, Lorival. Exatamente. É uma eleição importante para a gente analisar o mapa eleitoral e as novas tendências na Argentina nesse meio de mandato de Javier Milei. Aqui está, bom, o que está roxo é a vitória do La Libertad Avança do presidente. Aqui é a província de Buenos Aires, onde ele vinha de uma derrota de 14 pontos percentuais. É uma província tradicionalmente de esquerda, peronista, e em setembro houve esse chacoalhão, né, em que ele teve essa derrota, que foi um sinal de alerta para essa eleição no Congresso. Era a eleição só da província, agora foi eleição para metade da Câmara e 1/3 do Senado. Bom, as 4 províncias mais populosas, mais importantes da Argentina são essas aqui: Mendoza, Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires. Juntas, elas somam 58% da população da Argentina. Mendoza é tradicionalmente uma província liberal, portanto, mas mais de centro-direita, mais estilo Macri do que propriamente estilo Milei. Então, é importante ele ter conquistado, é uma direita mais moderada, venceu. Depois vem, isso é Mendoza. Aqui está Córdoba, que aí já tem uma tradição de direita, conservadora mesmo,
então era esperado que ele pudesse vencer em Córdoba. Santa Fé já é uma que nos Estados Unidos chamariam de um swing state, é uma província em disputa, uma província que tem uma votação intermediária, venceu. E a província de Buenos Aires, como eu disse, é uma província que normalmente ele perderia, venceu também. Então, ele tendo a simpatia dessas 4 províncias, Márcio, ele conquista quase 2/3 do eleitorado do argentino. Mas não é só isso. Dentro desse mapa aí, há também o seguinte, ele teve o apoio dos setores que seriam esperados, profissionais liberais com ensino superior, pessoas que estão mais na faixa urbana e de maior poder aquisitivo. Ok. Normalmente, os peronistas, a esquerda, teriam então o apoio do restante, uma área mais rural e uma área, muitas vezes, de menor poder aquisitivo. As pessoas mais vulneráveis, mas não o agronegócio. Os fazendeiros, o agronegócio, ficariam com a direita, bem entendido. Mas o pessoal mais vulnerável, que depende muito dos programas sociais. Então, nas favelas, que são chamadas de villa miséria, né, na Argentina, os setores mais pobres, com menor escolaridade, tenderiam a votar no peronismo. E esses setores racharam. Ele recebeu, como recebeu na eleição presidencial dele há 2 anos, um voto também dos mais pobres. E aí foi decisivo para essa importante vitória de Javier Milei. Muito obrigado, Lorival Santana. A gente segue olhando para a Argentina porque hoje a moeda do país teve destaque no mercado financeiro. A vitória do governo Milei nas eleições legislativas impactou positivamente o humor dos investidores. A avaliação é de que a eleição demonstra um recuo do clima de risco no país. Com isso, o peso argentino terminou o dia numa alta de 4,12%, com o dólar valendo 1.430 pesos. Lembrando que hoje, mais cedo, e ainda no início das negociações, o peso chegou a saltar 10%. Para o CNN Money, a economista-chefe da COFACE na América Latina, Patrícia Krause, falou sobre o futuro das decisões políticas na Argentina, o impacto disso no mercado financeiro. A avaliação é de que Javier Milei terá que construir alianças para seguir com as reformas internas. O importante observar é como é que o governo vai conseguir, porque ele não tem uma maioria, né? E continua não tendo uma maioria, não havia realmente esse cenário de uma maioria no Congresso. Então, para passar as reformas estruturais que ele precisa, como uma reforma tributária ou trabalhista, ele precisa formar alianças, né? Então, isso é viável, mas depende muito do discurso realmente do governo. E nesse sentido, assim que venceu também, o Javier Milei se mostrou mais aberto, mais moderado a formar alianças e conversar com líderes de províncias, né, e partidos menores para conseguir chegar a essa base para passar reformas. Então, se ele conseguir avançar nesse sentido, com certeza você vai ter uma reação, você pode melhorar essa reação do Merval. A gente já sabe, Thaís Herédia de volta com a gente, como o Javier Milei conseguiu já baixar a inflação. Era de 2 dígitos por mês, agora está em 2% ao mês. Ainda elevadíssima, mas como ele já conseguiu reduzir isso? Quais os próximos desafios agora, Thaís? Márcio, eles estão longe ainda, né? A situação lá era tão grave, que mesmo que há um reconhecimento da comunidade internacional, dos economistas, de que ele conseguiu, mesmo um remédio amarguíssimo, de alguma forma controlar a situação, e a gente está vendo que não isso ainda não se reverteu em bem-estar para a população, né? Mas a eleição mostra que a população está referendando o plano, né? Ainda, pelo menos por enquanto, aceita o sacrifício que ele mesmo disse que ia impor à população. De alguma forma, a crise recente aumentou a dose dos desafios. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou trazendo aqui uma leitura feita pela consultoria Prospectiva, que é uma consultoria da América Latina que acompanha de perto o que está acontecendo. E as reformas que estão em foco, a Patrícia Krause, economista que a gente acabou de trazer aqui, cita exatamente a reforma trabalhista, previdenciária e tributária. Lá eles têm um problema muito parecido com a gente aqui. Nós conseguimos rever isso de alguma forma na reforma trabalhista de 2017, que é a quantidade
quantidade de trabalho informal, né? Os incentivos negativos para a formalização do trabalho. Lá, 43% dos trabalhadores são informais, muito mais do que nós aqui, né? Então, a reforma previdenciária também tem lá um déficit atuarial, uma questão insustentável no médio prazo. A reforma tributária, a mesma coisa, né? A quantidade de distorções que foram criadas nos últimos 10 anos é uma coisa louca. As nossas distorções já existem há muitos anos, a gente aprendeu a conviver com elas. Na Argentina, o quadro só piorou das últimas 2 décadas para cá. E aí, no curtíssimo prazo, ele precisa aprovar o orçamento do ano que vem, ele precisa manter a política de ajuste fiscal, né? Quer dizer, mesmo diante de uma pressão social muito forte. Então, ele não tem como fazer o plano dele dar certo sem levar à frente essas questões. É claro que a gente está tratando aqui de desafios que têm a ver com a estabilidade macroeconômica. Hoje ela é vista como uma estabilidade limitada, ela não tem muito ambiente, até pela questão cambial. Uma pressão inflacionária que volta com a desvalorização do dólar recente, a inflação volta a ter alguns picos, a volatilidade cambial, como eu disse, e o baixo emprego formal. Agora, em agosto, a economia se recuperou um pouco, tinha passado 3 meses no negativo, se recuperou um pouco em agosto, não conseguindo repor ainda o que perdeu nos 3 meses anteriores. Os economistas, inclusive o Fundo Monetário Internacional, continuam esperando um crescimento do PIB depois da recessão do ano passado, mas a expectativa era de 5%, baixou para 3,5%, 4%, né? E ainda assim com desemprego em alta. Então, os desafios continuam gigantes. Essa eleição é vista como um referendo para essa política econômica, mas está longe de ser um passeio para Milei. E rapidamente, qual é o tamanho do apoio de Donald Trump nesses desafios todos? É um apoio imediato que se fez ali para uma sustentabilidade dessa fragilidade mais clara hoje, que é a do câmbio, da volatilidade do câmbio, que de alguma forma dá à Argentina a possibilidade de manter seus compromissos financeiros em dólar, que ela precisa disso para seguir. E, Márcio, tem um velho ditado, né, da economia que diz o seguinte: a inflação aleija uma economia, o câmbio mata. E o problema da economia argentina é câmbio. Há décadas. Eles não têm moeda há décadas. A inflação é resultado dessa distorção, né? Os Estados Unidos, de alguma forma, tentam colocar ali uma muleta, um band-aid, uma faixa nessa falha da economia argentina. Muito obrigado, Thaís Herédia.